Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. O tema de hoje é Famosos e o Pacto com o Diabo. Mais um quadro, mais um vídeo aqui do quadro que acontece na gringa. Então desde já eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem, compartilhem. E vamos pro vídeo, né? Eu não sei se esse vídeo vai visualizar muito, né? Muitas vezes um vídeo que eu faço, muito dedicado, ele não vai em nada. E aí aquele vídeo que eu faço improvisado, ele visualiza muito, né? Eu não sei por que isso acontece, mas eu vou conseguir continuar fazendo, né, as coisas que eu tenho que fazer, né? Porque também, né, muitas vezes você acaba se omitindo ou deixando de dar sua opinião sobre um determinado assunto e meio que você perde sua personalidade, né? Então eu não quero deixar com que o canal ele perca sua personalidade. Um último aviso, eu criei um canal também lá na plataforma da BitChute. Então para quem quiser lá, é o mesmo nome, você pode pesquisar lá, Cavaleiro Carioca. Fiz um vídeo exclusivo para lá e para a plataforma Odyssey. Então você é bem-vindo lá, como também é bem-vindo aqui. E é isso, pessoal, vamos prosseguir aqui. Esse caso todo do Epstein, do Jeffrey Epstein, tá dando o que falar, né? Mas eu acredito que seja algo muito mais profundo do que aquilo que a gente já sabe a respeito de Hollywood e de todas as pessoas que, enfim, fazem sacrifícios aí, né? Eu vou ter que até tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, as palavras, eu vou ter que dosar e usar de eufemismo para não poder trazer uma reviravolta aqui, né? Alguém denunciar o vídeo aqui no YouTube, então já sabe, né? Justamente foi esse o motivo que eu criei a plataforma Odyssey e a BitChute. Mas enfim. Aí, pessoal, esse caso do Jeffrey Epstein tá dando o que falar porque envolve escândalos aí, com crianças e com juventude, né? Pessoas jovens, bem jovens mesmo, não tem nem 18 anos. E além disso também envolve pessoas com determinadas posições políticas lá nos Estados Unidos e artistas, né? Um todo. Sejam artistas que fizeram parte daquilo ou que já passaram por aquilo também, né? Então, por exemplo, se você olhar para alguns atores de Hollywood e cantores e tal, você vai ver que esse pessoal, cara, ele não é feliz. Muita gente ali toma remédios, toma antidepressivos e por aí vai. Se você vê uma gama, né, pelo menos que dos que fizeram parte da minha infância, né, na época do Disney Channel, da Nickelodeon, e também acho que do Discovery, não lembro agora se era do Discovery. Mas essas pessoas, cara, elas eram felizes, né? Começaram a carreira bem novas, atores mirins. E depois que cresceram, essas pessoas mudaram a cor do cabelo, ou elas se churrascaram, ou elas estão tomando antidepressivos, ou elas engordaram. Fato é que essas pessoas ficam irreconhecíveis. Um grande exemplo disso é aquela Billie Eilish. Cara, você olha pra ela, você vê que ela é uma pessoa muito, mas muito mal mentalmente. E isso você não precisa ser nenhum psicólogo pra saber, porque você olha pela cara dela, uma cara de alguém que tá perdida, né? E é a mesma coisa que a Zendaya, né? E da parte até mesmo masculina, você vê o Justin Bieber, cara. O Justin Bieber, por mais que eu não seja um cara que, sei lá, acha ele talentoso, aquela coisa toda, a gente sabe que ele tem um problema de saúde, né? Mas você vê, cara, o olhar dele quando ele era aquele menino que fazia clipe pro YouTube, né? Que caía na MTV naquela época. Eu lembro disso, cara. Que saudade daquela época quando eu era criança. Ficava vendo o dia todo os clipes da MTV quando eu chegava da escola. E, cara, você vê como é que era o olhar dele, né? O semblante dele, pra você ver como é que ele tá hoje, né? O cara todo coberto de tatuagem, todo, enfim, todo zoado da mente, né? Tipo um PCC que é da vida. Então você vê que, cara, essas pessoas elas foram prejudicadas, né? No caso do Justin Bieber, né? A gente pode colocar aí isso na conta do Puff Daddy e de outras pessoas aí que estão envolvidas nesses casos, né? Além dos escândalos envolvendo aí a morte do Tupac, do Big, que o Puff Daddy também está envolvido, mas que parece que não vai dar em nada pra ele. Então, assim, pra quem tiver tempo, vocês podem assistir documentários. Tem 2 documentários na Netflix. Um que fala a respeito do Puff Daddy e outro que fala do Epstein, né?
E, cara, é impressionante como que essa indústria ela funciona. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E o Epstein, ele, ele tinha uma conta bancária chamada Baal, né? Então, assim, para os leitores e para os estudiosos da Bíblia, Baal, ele era um dos deuses pagãos do Antigo Testamento, deu muito trabalho para os profetas do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Elias, Jeremias e até mesmo o próprio Moisés. E aí você vê que esses profetas eles tiveram uma dor de cabeça porque Baal representava uma entidade, se eu não me engano, cananeia. E ele era cultuado em outros povos, né? Os povos ao redor cultuavam Baal. Se eu não me engano, só os filisteus ali, alguns outros povos marítimos, não cultuavam esse deus. Mas ele representava a fertilidade e a colheita, o fogo, o trovão. Então, a ideia, né, de que você tinha que fazer sacrifícios para esse Deus. E um outro Deus também, né, no Antigo Testamento, que era o Deus dos Moabitas, era Moloque, que era um Deus que as pessoas elas ofereciam os próprios filhos para passar no fogo e em troca de benefícios, né? Então elas colocavam isso dentro de um bebê, né, dentro de um forno assim, no formato de um touro, alguma coisa parecida, enquanto os sacerdotes pagãos, o cara só fica pesado, mas enfim. Os sacerdotes pagãos, eles batiam tambores para que as pessoas elas não ouvissem lá dentro o grito de dor do bebê. Então tem noção disso, meu compadre? Isso é muito satânico. Então por isso justamente, né, que as pessoas elas começaram a associar o Epstein e o Jeffrey Epstein ao satanismo. Por quê? Cara, você mexer com crianças é algo muito satânico, entendeu? A Bíblia diz bem claro lá que os filhos são heranças do Senhor. Então você entregar o filho de alguém que na época não era nem filho dele, né? Ele raptava, sequestrava, levava para uma ilha para, enfim, fazer coisas ardilosas com essas crianças. Então imagina o quanto que Deus não está furioso com isso, né? Imagina o quanto que isso não é satânico o suficiente. Além de envolver, né, aquela questão do consumo de carne humana. Então, o cara vai ficando mais pesado, vai ficando mais baixo, né, o nível por conta dessa atitude, né, por conta desse tipo de coisa. Além dos documentos que já foram divulgados pelo FBI, eu acredito que isso não foi à toa. Cara, isso não é só algo que aconteceu e que acontece nos Estados Unidos, que fica apenas resumido ou limitado apenas à ilha de Manhattan, como foi o caso do Epstein. Mas, cara, no Brasil você vê isso, entendeu? Principalmente ali na região do norte do país, onde, como é muito mais difícil de você fazer uma atividade regulatória, onde você possa cuidar, né, do ambiente, do espaço, de você vigiar as ruas, as florestas, ali na parte da Amazônia é muito mais difícil de você descobrir crimes e coisas do tipo, né? Não é à toa que muitos animais eles são mortos dentro das matas. Então, o fato de crianças serem sequestradas dentro das matas lá da Amazônia, e, né, isso, tipo assim, pode acontecer tanto no Brasil, tanto nos países vizinhos, já que a Amazônia é muito grande, só reforça, né, o fato daquele filme, né, Os Sons da Liberdade, falar a respeito disso. Porque, cara, é uma coisa que as autoridades lá não estão nem aí. Se você parar para pensar e refletir, teve, né, uma vez que falaram a respeito da Ilha do Marajó, todo mundo simplesmente cagou porque afirmaram, né, na época do governo do mito. E depois que teve esse negócio do FEL cair, denunciando Ítalo Santos e coisas do tipo, as pessoas começaram a se revoltar, né? Só que elas não tinham essa revolta toda quando era alguém de um governo diferente falando a respeito disso, né? Porque era só teoria da conspiração. Aí depois, quando você prova que as coisas estão aí realmente acontecendo, isso só mostra que, cara, as pessoas elas são
elas são heroínas por conveniência, entendeu? Então não espere nada do Congresso Nacional, do STF, porque provavelmente os políticos aí que não fizeram nada devem estar envolvidos com essas coisas, né? E não, cara, de pessoal de esquerda, cara, eu sempre espero pior, tá? Não é por nada não, tá? Nada pessoal. E, cara, tem a música do Red Hot Chili Peppers, né? Do chamado Californication, de 99, que já falava a respeito da situação que poderia acontecer, né? Por trás das câmeras, né, em Hollywood. E é o que acontece hoje, tá? Então, Epstein, Hollywood, Puff Daddy, tá tudo envolvido, tá tudo ligado, né? E vários nomes, né, que a gente viu lá na lista dos nomes lá que apareceram. Tem, cara, Clinton, entendeu? Tem Biden, tem Obama, tem, pô, a família Marinho, da Globo, entendeu? Então, pessoal, já falava sobre essa música, né? Falava sobre procedimentos estéticos, sobre pessoas que tentam uma carreira em Hollywood e acabam entrando para a indústria pornográfica. Ah, vem também aquela zombaria, né? Que todo mundo já sabe por quê. Que Hollywood ela zomba da imagem de Jesus, porque Hollywood, né? A Paramount, a Fox, a Warner Bros, a Universal, elas foram fundadas por narigudos, entendeu? Ai, não. Sabe aquela música? É justamente isso. Então, quando você vê alguém zombando da imagem de Jesus, você pode ter certeza que pode ter uma influência nariguda aí por trás. Isso aqui não é discurso anti, né? Você já sabe. Isso aqui são apenas fatos. Como diz o Nando Moura, são fatos. Então, você vê, cara, que isso aqui não é teoria da conspiração, tá, pessoal? Porque tá se provando cada vez mais. O, a questão dos bilionários, né? Tudo isso aí, um tempo atrás o Olavo de Carvalho já falava, né? De que, cara, se você vê, o Epstein, ele tá envolvido com casos aí onde ele queria fazer mudança de órgãos genitais em crianças. Então, quem é que tem, né, essa pauta? Quem é que tem essa agenda, sabe? Tirar a inocência das crianças. Então, mais uma vez, quem é que tem essa ideia de adultizar crianças? Quem é que tem essa ideia? Eu faço eu faço a você essa pergunta para você refletir, cara. Entende? E os bilionários, eles controlam o mundo de uma maneira que a gente não vê, cara. Não são só os políticos, entendeu? Não são só os narigudos, que também têm culpa no cartório, mas eles têm uma ideia, uma impressão do mundo assim mesmo, sabe? Não é dessa maneira que as pessoas elas acreditam que funciona, mas funciona desse jeito. Então, os bilionários, né? Se você pegar aí, principalmente os bilionários de esquerda, George Soros, né? O bilionário lá da loja americana, a esposa do Jeff Bezos, mas que a gente pode pegar aqui a família Moreira Salles, que é do Itaú, a família lá do Banco do Bradesco. A gente pode usar também de exemplo a família Marinho. Cara, todos eles aí são progressistas, são de esquerda e eles estão envolvidos com essa agenda woke. Basta você ligar os pontos. Então, eles também querem ditar como que você deve assistir, o que você deve consumir, o que você deve observar, como que você deve pensar. Então, por quê? Porque os bilionários, eles têm esse poder, eles têm o poder da mídia, eles têm o poder do cinema, eles têm o poder do jornal, da indústria, de tudo aquilo que você deve ouvir ou não amanhã. Então, eles têm esse poder, tá? Não se enganem, não se enganem, eles não são bonzinhos e coisa do tipo. Eles têm um poder gigantesco para poder influenciar a sua vida e destruir a sua família. E como dizia o Olavo de Carvalho, cara, eles não querem a destruição da família em si. Eles querem destruir a sua família. Enquanto a família deles vai estar lá bonitinha, tradicional, com esposa, filho, né, com moral, princípios, valores, eles querem acabar com a sua família. É isso que vocês precisam entender. Porque se você não tem uma família, você não tem uma estrutura. Então logo você tem que recorrer a alguém.
né? E muitas vezes o governo ele aparece como um segundo pai, assim, um padrasto ou uma madrasta. Então, o governo vai dizer e vai te formar como um produto, né? Como uma mercadoria de como você deve pensar e você tem que agradecer a ele. Foi como aconteceu nos tempos de Vargas, né? Mas é isso, pessoal. Peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sininho. Falei bastante. E comentem, compartilhem e até a próxima.